Daniel Mastral, né? Que ele foi muito conhecido, ele foi em vários podcasts, enfim. Não sei se o senhor chegou a conhecer, eu conheci. E o Daniel Mastral, ele era um ex-satânico, né? Ele falava, né? E eu acredito, tá? Que ele era um ex-satânico, mas que depois ele se converteu, né? Ele disse que ele invocou o demônio, né? Ele tinha, né? Ele falava que ele invocou o demônio. E aí o que aconteceu? A família toda dele morreu. Não sei se o senhor sabe dessa história. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do Daniel Mastral. E depois ele, né? Falam que ele ou foi assassinado, ou se suicidou, enfim, né? Por causa dessa questão toda de satanismo, Você acha que isso aconteceu? O que aconteceu com o Daniel Mastral, na sua opinião? A primeira coisa é que Daniel Mastral não morreu. Quem morreu foi Marcelo Agostinho. Daniel Mastral é um personagem criado por Marcelo Agostinho. Tá? Uhum. E ele se apresenta através dos livros e ele se apresenta como um artista. Você trabalhou na TV. Tá? Então, ele tinha um personagem. Tanto é que está vivo. Você entra hoje, o YouTube tem sido alimentado lá, no Instagram tem sido alimentado, ok? E os Guardiões, que é o grupo do Daniel, continuam em operação. Então, a primeira coisa a gente entender é que Daniel Mastral não morreu. Não morreu, ok? O legado, que é Daniel Mastral, de Marcelo Agostinho, continua Vivinho da Silva. Não, mas esse diz a pessoa, né? Marcelo Agostinho é a pessoa que foi desvivida. Marcelo Agostinho. Não okay? Daniel Mastral. Não Daniel Mastral, porque Daniel Mastral é uma entidade criada. Sim. Entendi. É uma persona. Lembra do Pelé? Sim. E Edson Arantes? Olha só, quem morreu foi Edson Arantes. Pelé morreu? Não. Não. Ele continua Vivinho da Silva aí. Inclusive, ele é referência até nessa Copa, passado um tempão da morte dele, inclusive. Sim. Ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando o Daniel escreve os livros, ou seja, Marcelo Agostinho concebe Daniel Mastral, ele traz as informações, ok? Daquilo que estaria oculto para dentro do acesso público, ok? E ele começa a fazer uma sequência de denúncias. No meio desse processo, a gente tem a perda do garoto dele, Sim. que estava em depressão, ok? Eu acompanhei isso à época. O menino, ele tentou internar, não conseguiu. Ele tinha, a vaga ia surgir 10 dias, parece que à frente, para onde ele queria internar. E a orientação foi, colhem no garoto, ok? Então, ele e a esposa faziam revezamento. Num dos processos, a esposa dormiu e o garoto saiu. Resultado, né? Sim. O garoto foi desvivido, né? Parte do corpo para um lado, cabeça para o outro. Foi essa história que, infelizmente, ocorreu. E isso criou um impacto absurdo, ok? Na vida de Marcelo e da esposa. Cerca de 2 anos à frente é a vez da esposa, que ela já estava em depressão, ok? E ela simplesmente não acorda, ok? Isso, inclusive, estava rolando, né, um processo, inclusive, a respeito da motivação da morte dela, inclusive, ok? Nesse íntere, ok? Marcelo vai lá e logo em seguida aparece o primeiro ato de desvivência dele, ok? E ele consegue sair daquela cena, ok? E retorna. E aí ele tenta a segunda vez, inclusive. Eu conheci o Marcelo, não pessoalmente, mas nós gravamos, tem um episódio meu com ele, a convite dele, no YouTube dele, e outro no Instagram dele. Eu estava em Genebra, em 24, gravei com ele em outubro de 2024, eu estava em Genebra fazendo, né, toda uma linha de abordagens ali, eu fiz 14 palestras na Europa. E aí, gravei com ele lá de Genebra, próximo do 30 de outubro, você vai lembrar que foi uma data que a turma aprontou todas em Londres, houve uma grande reunião da turma que praticava, ok, os princípios druidas e dos celtas. Meu Deus! Então os caras se reuniram
para fazer invocações e fazerem nomeações, ok? De novos discípulos, ok? E elevação dos já praticantes da cultura celta e druida, de invocações. Europa. Ok. E aí, Daniel, surge a oportunidade de eu fazer um trabalho com ele, a convite dele. E aí não deu liga, porque a agenda dele e a minha não batia. Hora ele estava de um lado, hora eu estava de outro. A minha vida é muito corrida. Ok, eu faço a parte clínica, eu faço a parte de mentoria educacional, empresarial clínica, eu tenho terapeutas que eu treino no planeta inteiro, eu tenho um grupo hoje de 200 alunos a nível planetário, que eu estou preparando para o caos, estou começando uma 4ª turma agora, eu tenho aluno na África, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Oceania, ok? Porque eu estou há muito tempo antenado que vai dar ruim. Então eu tenho que preparar a gente para o momento do caos e o momento da dificuldade, é o que eu tenho feito, né? Quem tiver bom senso, vira terapeuta comigo, para poder aprender a se defender da bagaça. Ok. Aí, resultado, né? Surge o cabeludinho, né? O menino se aproxima dele. E aí, pá! Daniel transfere para esse garoto a paternidade dele. Porque o garoto, o cabeludinho, tem a mesma idade próxima do que foi desvivido. Meu Deus! E eu vi isso claramente. Jesus! E eu fiquei olhando assim, falei, cara, ninguém tá vendo isso. Ele está entrando num processo de transferência. Então ele transferiu pro cabeludinho, ok? Uma paternidade em cima de uma historicidade que parecia semelhante à dele. Meu Deus! E surge uma Liga da Justiça, meu Deus! E os caras aparecem lá em estande de tiro. Jesus! Eu olhei aquilo e falei, rapaz, que doideira! E aí aparece ele com roupinha de Kung Fu. Falei, rapaz, o que é isso? Mando mensagem para os dois. Nenhum dos dois me respondeu, né? O cabeludinho ainda pode responder em algum momento. E Mastral, nunca mais, né? Marcelo Agostinho nunca mais vai poder me responder. E aí, resultado, somos todos surpreendidos com uma sequência onde ele diz o seguinte, querem acabar comigo. Gente, o texto eu li para você que vão querer acabar com a gente, sim ou não? Sim. Qual é a novidade aqui? Nenhuma. Tem novidade? Não. Não tem novidade, né? Se você me perguntar, Alex, querem acabar contigo? Quando a minha mãe estava grávida de 3 meses e não sabia que eu estava grávida, ela sofreu um ataque a partir de uma medicação que foi dada e ela fez um choque anafilático, surto psicótico, e socorrida foi eletrocutada. E isso era 3 meses de gravidez. E descobriram que estava grávida. 3 meses depois, ela caiu de uma escadaria e sai rolando. No 9º mês, eu nasci via fóspeis, violência obstétrica. Estão tentando me matar? Sim. Eu sofri 14 acidentes de carro. Eu rodei na Dutra 4 giros, fiquei pendurado num precipício de 14 metros. Agradeci a Deus, saí do carro e caí dentro do precipício. Sofri 13 cirurgias. Passei 9 meses em cima de uma cama. Engessado toda a esquerda e a direita. Dos 13 aos 14 anos. Dos 14 aos 15 anos. Aos 15 anos eu fiquei de pé. O cara que me operou disse que eu ia ficar aleijado. Eu contestei. Aos 13, que ele não podia dizer aquilo. Operei no dia do meu aniversário, 17 anos. 15, eu estou ficando de pé. 16 e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Eu entro na Força Aérea. O cara que me operou era coronel quando me operou. Quando eu entrei na Força Aérea, ele era brigadeiro, diretor de saúde e assinou minha entrada na Força Aérea. Quem fez isso, Carol? Um cara aleijado, 2 anos e 3 meses atrás, agora entra na Força Aérea. 1 ano e 3 meses depois que volta a ficar de pé. E ele que assinou você. Ele assinou a minha entrada. E ele me viu virar guerrilheiro, paraquedista, infantaria policial de aeronáutica. Deus. Né? Então, hoje, eu sou um dos poucos remanescentes da minha geração com uma qualificação para dias difíceis. Percebeu? E eu fui sendo forjado. Se você perguntar, Alex, tu escolheu isso? Não. Eu não escolhi. Mas eu fui sendo levado aos acontecimentos.
Eu ia fazer engenharia elétrica. Me inscrevi em psicologia. Meu Deus. Eu queria fazer psicologia? Não. Foi um ato falho. Eu sou o único psicólogo que eu conheço, e se tiver mais algum, gostaria de conhecer, que faz cálculos atuariais. Que cria projeções de cripto e diz que a cripto ia cair. Meu Deus! Porque eu tenho uma formação lógica matemática profunda. 3 anos eu já estava alfabetizado, cara. Você entendeu? Então, Sim. nada na minha vida foi normal. Você pergunta, Alex, você vai te dar um diagnóstico de normal? Não. Eu vou dizer para você que eu sou paranormal. Meu Deus! Normal não posso ser. Concorda? Sim. Quando eu comecei a escrever sobre isso, olha lá, trevas, maldição, lenda ou realidade, a cura da alma, manual de libertação. Isso aparece aí pra galera? Posso mostrar aqui? Ana? Pode mostrar. Ó, esse foi o seu último, né, doutor? O Trevas é o último. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Se você andar com ele na rua, a turma começa a correr de você. Mas ele fala sobre o que esse livro? Sobre o Império das Trevas que está entre nós. É verdade, André. Esse aí, se entrar no metrô, a galera sai, meu irmão. O pessoal começa a correr de você. E esses aqui? Esse aí é o da maldição. Esse é A cura da alma. alma, né? O manual de libertação, para você entender o porquê do dano. E esse aí é para você descobrir se você é maldito. Meu Deus!